senadores, senhoras senadoras, sem dificuldade de aprovar esta matéria. A política adotada nos últimos anos pelo governo brasileiro em relação ao BNDES se constituiu num verdadeiro desastre. Aumentou a dívida pública e sacrificou o contribuinte brasileiro, que é o responsável, na verdade, pela chamada equalização das taxas de juros, que nada mais é do que o subsídio para sustentar uma política que passa a falsa ideia de promover desenvolvimento e, na realidade, aumenta de forma devastadora a dívida pública do país. Nos últimos anos, o governo brasileiro lançou mão de 473 bilhões de reais do Tesouro, repassando ao BNDES. Ocorre que esses recursos não se encontravam disponíveis no caixa do Tesouro Nacional. Eles foram resultado dos títulos públicos lançados no mercado pelo governo da União, que pagou taxas de juros ao redor de 14%. Repassou esses valores ao BNDES, que, por sua vez, contratou empréstimos, concedeu empréstimos, especialmente aos chamados campeões nacionais e a outras nações próximas dos nossos governantes ideologicamente, com juros da ordem de 5%, 6%. Essa diferença foi paga pelo contribuinte brasileiro. 473 bilhões de reais significaram tomar do contribuinte brasileiro até o ano passado 115 bilhões de reais. Restam 109 bilhões de reais que serão pagos pelos contribuintes brasileiros até 2060, perfazendo o total de 224 bilhões de reais. Em relação ao FAT e o Fundo de Marinha Mercante, são mais 100 bilhões de reais de subsídios. Portanto, 224 bilhões decorrentes dessa política desenvolvida pelo governo da União, utilizando o BNDES para a concessão de empréstimos privilegiados, e mais 100 bilhões de reais aproximadamente decorrentes dos recursos sacados do FAT e do Fundo de Marinha Mercante. Portanto, são 324 bilhões de reais até 2060. Essa política desastrada não poderia prosseguir. É por essa razão que eu vejo que esta medida adotada agora pelo governo vem em boa hora, embora com grande atraso. Já há algum tempo apresentei nesta casa um projeto de lei que caminhava nessa direção. A eliminação dos juros, das taxas privilegiadas de juros no BNDES, para o estabelecimento de uma única taxa de juros que certamente proporcionaria a redução das taxas de juros de mercado, contribuindo desta forma para o incremento dos investimentos produtivos no país e, por consequência, agilizando o crescimento econômico do Brasil. Esta é uma medida, portanto, adequada, que tem o nosso integral apoio. Obviamente, nem sempre conseguimos apoiar as propostas do governo, mas ficamos satisfeitos quando podemos apoiá-las. E este é o caso,
porque o nosso desejo é o da construção, é de sustentar um projeto de desenvolvimento econômico para o país. E nós sabemos que na esteira da desindustrialização houve uma retenção significativa do comércio nos últimos anos. E a geração de emprego, que é consequência do dinamismo da economia, ficou comprometida. Essa política econômica adotada nos últimos anos beneficia apenas privilegiados. Eu repito, algumas das grandes empresas inseridas no contexto das campeãs nacionais, entre elas JBS e Ike Batista, e algumas nações amigas dos governantes, como Cuba, Angola, países da África, Venezuela, Equador, Peru, Argentina, enfim, nações que foram beneficiadas com empréstimos favorecidos, especialmente a partir de 2007, quando o ex-presidente Lula, através de decreto, autorizou o BNDES a alterar o estatuto do banco para oferecer possibilidades de empréstimos a grandes empresas e a outras nações na forma de transferência de tecnologia, como ocorreu através das grandes empreiteiras de obras públicas no país, hoje investigadas na Operação Lava Jato. E esta prática do governo brasileiro dos últimos anos estimulou a corrupção internacional, estabelecendo inclusive um ato de afronta a acordo celebrado pelo nosso país no cenário internacional com o objetivo de combater a corrupção internacionalmente, alimentando a corrupção na burocracia estatal de outras nações, já que as grandes empresas empreiteiras de obras públicas que levavam os recursos realizavam as obras, obviamente com licitações dirigidas. E certamente, como se verifica agora com a Operação Lava Jato, constituindo empresas que nós chamamos de empresas laranjas, para desvio dos recursos que estariam a serviço da retribuição, em razão dos favores prestados com esses empréstimos privilegiados a grandes empresas empreiteiras de obras públicas. Portanto, é um passo adiante, é um avanço importante. Nós não sabemos avaliar ainda as consequências positivas desta alteração, mas certamente nós estaremos trabalhando para possibilitar a redução das taxas de juros de mercado, fato essencial para a retomada do crescimento econômico. Nós sabemos que falta coragem para a redução das taxas de juros. Há economistas que asseguram ser possível esta redução para um patamar até de 7%. No entanto, há o temor de que esta redução pudesse ter consequência negativa, especialmente no que diz respeito à rolagem da dívida pública. Mas, certamente, uma postura mais corajosa determinará a redução das taxas de juros no país de forma mais significativa. O que nós não podemos é continuar alimentando a dívida pública brasileira, que cresce de forma devastadora. E essa política relacionada ao BNDES também foi dispositivo impulsionador da dívida pública, que hoje alcança cifras gigantescas, superando 4 trilhões de reais, alcançando já o percentual de 75%
do Produto Interno Bruto. Dívida que custa ao governo do país um desembolso de cerca de 52% do orçamento para pagamento de juros, serviços e encargos, evidentemente contabilizando a receita que aufere em razão do lançamento de títulos públicos, já que esta receita é anulada pela despesa que se estabelece com o aumento da dívida. É por essa razão que o percentual que definimos como necessário para a rolagem da dívida neste ano de 2017 é de 52% do orçamento, ou seja, 1,722 trilhões de reais. Enquanto o governo brasileiro não encontrar alternativas para uma melhor administração da dívida pública do país, certamente ficará devendo solução para os outros problemas emergentes que incomodam a nação brasileira e, sobretudo, impede o crescimento econômico, o desenvolvimento sustentável, para oferecer perspectivas de vida digna a todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. O nosso voto, portanto, é favorável a essa proposta. Para discutir a matéria, concedo a palavra à senadora Lúcia Vânia. Mais uma vez eu convido os senadores e senadoras. Estamos no processo de votação nominal. Senadora Lúcia Vânia tem a palavra, Excelência. Senhor presidente.